Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Hoje é noite de quinta-feira e noite de quinta-feira é noite daquele papo com Magalhães Júnior. E hoje a gente começa já fazendo uma dedicatória nesse programa a 3 personagens importantes da vida artística brasileira que nos deixaram na semana passada. Não é isso, Maga? Boa noite. É isso, Marcelo. Boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham na semana passada. Já é sabido, nós tivemos 3 perdas, né, grandes em termos artísticos, aqui no Brasil. O querido Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel dos Trapalhões, o senhor Brasil, a quem eu sempre considerei, ainda bem que eu falei aqui com ele em vida, que eu considero o maior contador de causo do Brasil, o Rolando Boldrin, e a voz de cristal, né? A voz, ela era a voz, a Gal Costa. Então, esse nosso programa de hoje é uma singela homenagem a esses 3 artistas, visto que todas as emissoras, todos os sites, né, todos os podcasts já renderam justíssimas homenagens a eles, né? Então, eu acho que não tem mais o que falar, a não ser a nossa própria visão daquilo que eles representaram para nós. Então, a nossa visão é oferecer aquilo que a gente sabe fazer, é esse nosso podcast. Não, e o que a gente disse na semana passada, né, justamente isso. A gente tá vindo de tantos momentos de notícias tristes, né, e todas essas mortes nos pegaram aí de um jeito muito forte, que a gente está vivendo momentos difíceis ainda, que o que eu falei para o Maga no programa passado vale para esse, né? A gente está precisando de um pouco de humor, a gente está precisando voltar a sorrir no Brasil. É muito importante esse momento. Então, na semana passada, nós fizemos um programa com humor nos comerciais, né? Foi um recorte que o Maga fez. E hoje o Maga prometeu voltar ao tema, mas depois da nossa vinheta. Porque na semana passada o Maga escolheu, né, 10 comerciais engraçados, com boas sacadas, com muito humor. E dessa vez o desafio é um pouquinho diferente, né? São comerciais também que usam o humor, mas, né, a gente sempre vai dando desafios mais difíceis para o Maga, né? As barreiras vão aumentando. O desafio era trazer comerciais com humor, mas com protagonistas que são famosos, né, que ficaram famosos como garota ou garoto propaganda. Certo, Maga? É por aí que nós vamos hoje. É isso, Marcelo. Pegar aqueles comerciais que tiveram um garoto propaganda ou garota propaganda já famoso, né? Uhum. Em qualquer qualquer que seja a área. Pode ser a área artística, a área de música, pode ser a área de interpretação, né? Pode ser ator, atriz, pode ser um esportista, enfim, qualquer um que tenha humor e que o garoto propaganda ou a garota propaganda seja uma pessoa famosa, super conhecida. Então vamos ao nosso top 10 e vamos fazer o seguinte, vamos começar, em vez de você pegar um caso de um famoso que está ali aparecendo, tem que ser um famoso que, na verdade, apareça como um personagem humorístico que o famoso inventou, tá? Ó, eu estou dando uma enrolada aqui para dar uns nós em você. Então, assim, é o famoso, mas ele tem que ter um personagem humorístico famoso, e o personagem humorístico famoso é que esteja no comercial. Vai. Então, Marcelo, olha, tinha, né, um comercial da VASP nos anos 60, em que esse comercial apresentava o Boeing 737, né?
E foi feita uma campanha, e dentro dessa campanha, quem é que foi escolhido em um dos comerciais para ser o garoto propaganda? O Chico Anísio, que já era o Chico Anísio, né? E o Chico tinha um personagem chamado Bim Bim. O Bim Bim, ele era vamos dizer assim, o protótipo daquele descendente de Lampião, né? Ele é um sujeito matuto ali do Nordeste, né? Claro que é do Ceará, até porque o Chico fazia questão de não esconder que ele era de Maranguape, né? Maranguape vai ser citado, inclusive, nesse comercial. E o personagem do Bim Bim, ele tinha um apadrinhado, ele tinha um afilhado, que era o Fafal, que era interpretado pelo ator e comediante Irã Lima. Então, nesse comercial, eles estão entrando no avião, obviamente que o Fafal está morrendo de medo, e achando que aquele avião não iria passar em Fortaleza. E aí é muito engraçado, porque o Bim Bim, eu estou citando bastante esse tema, porque ele não é citado no comercial, né? O Fafal, que é o Irã Lima, ele se remete ao Bim Bim apenas como meu padim, né? O Chico, desse personagem, ele usava termos como, por exemplo, quando ele fala com a aeromoça, ele fala, essa bichinha, vem cá, né? E quando ele se remete ao piloto, ele fala do chofer. Então, é um personagem que já era sucesso dentro do programa Chico Anísio Show, que era fantástico, e o comercial é muito interessante. Então vamos lá. Obrigado, Nordeste. Vamos ver o comercial. Esse avião, Padim, não vai para Fortaleza, não. Vai sim, senhor. Vai para Fortaleza. Oi, Fafão. É só que lindeza, que beleza de avião. Sabe como é que se chama? Não, senhor. Esse é o Boeing 737 da VASP. É o avião mais moderno. Meu Padim, esse avião bonito vai para Fortaleza lá o quê? Essa bichinha, vem cá. Diga pra esse nojento pra onde é que esse avião vai. O Boeing 737 da VASP só vai voar pelo Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza. Tá vendo, Fafá? É. Se acomoda. Essa bichinha, diga ao chofer pra aproveitar e dar uma esticadinha até Maranguape. Chegou o jato mais moderno do mundo, novo Boeing da VASP. Que genial, né? Primeiro que só estavam os dois no avião. Eu queria entender. Só estavam os dois, né? Isso é o máximo, né? Era um avião fretado. É, ó. Essa bichinha, vem cá. Maga, agora vamos criar um pouco de cisânia aqui no programa. Eu queria que você apresentasse para a gente um comercial com o famoso apresentando, o garoto propaganda, mas que uma empresa provocasse outra, sabe? Uma cutucadinha. Sim. Bom, o garoto propaganda em questão, ele era um garoto propaganda mesmo, né? E já era muito famoso quando esse comercial foi veiculado, que é o ator Carlos Moreno, que era, sei lá, um ator fantástico e se tornou o grande garoto propaganda dos produtos Bombril. Uhum. E houve uma época em que o comercial queria divulgar o amaciante de roupa Mon Bijou, que era produzido pela Bombril, que tinha um grande concorrente, que era o amaciante Comfort, que era produzido pela Unilever. Então, o que é que foi feito nesse comercial? Ele exaltava o amaciante Mon Bijou, mas tendo o amaciante Comfort ao lado. Então, dentro daquele jeitinho dele, né, ele falava
que o outro era muito bom, mas, sabe, tinha alguns detalhes que faziam com que o Monbijou talvez fosse melhor, né? E, obviamente, que a Unilever não gostou nem um pouco, né? Existe uma outra versão, além dessa que nós vamos mostrar, porque esse comercial, a Unilever entrou com o recurso, ele foi tirado do ar, e aí o que foi feito? Foi feito praticamente o mesmo comercial, só que o produto Comfort ele não era mostrado, ele ficava ali, mas ele ficava coberto com um pano vermelho, né? Então era um comercial idêntico, só que não mostrava ele. Mas esse comercial, o nome do concorrente era falado abertamente, né? E era muito engraçado você ver esse tipo de provocação. Vamos ver. Amaciante Monbijou. É impressionante o sucesso que esse produto está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Monbijou tem 2 perfumes e o outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. Tá certo que Monbijou é da Bombril. Tem eu na propaganda. Modéstia à parte. Mas o mérito é dele. Ele é bom mesmo. Parabéns, Monbijou. Você é ótimo. Comfort, você também é bom. Não precisa ficar chateado. Monbijou é o bom. É da Bombril. Excelente, e deve ter sido um dos primeiros, né? Porque o Carlos Moreno tá tão novinho, tão novinho. E tem um detalhe. 30 anos fazendo Garoto Bombril, então. E tem um detalhe, né, que eu achei sensacional, que ele apresenta o Comfort e ao mesmo tempo, ele acaba escondendo, né, que é para finalizar o comercial só com o Monbijou. E isso rendeu uma reclamação, é claro. Mas o comercial é muito engraçado. Tem algum comercial de um grande galã, assim, cara, galanzão? Ou pode ser também uma galã, né? Não, qual que é o feminino de galã? Tem? Olha, eu lembro uma vez que eu dei um curso de radionovela na Bahia e tinha um ator do Pará e ele falava o seguinte, que ele era radioator, ele foi radioator galã e tinha contracenado com uma radioatriz galã. Então, naquele tempo, eles não usavam galã unissex. Então né? Com um galã ou uma galã, vai. Olha, tem um comercial que também foi proibido. Na verdade, ele foi proibido, mas depois ele voltou, tal, etc., porque ele foi considerado, não tinha esse termo na época, ele foi considerado politicamente incorreto. O galã em questão era o Antônio Fagundes. E era um comercial que ia ao ar no final do ano, porque ele anunciava o cartão de Natal da Ação Comunitária do Brasil. Essa entidade não existe mais com esse nome. Hoje ela tem o nome de Vocação, né? Mas é uma espécie de uma ONG justamente voltada para ações comunitárias. Então, o que era? Era um incentivo para que se comprasse o cartão de Natal, né, da Ação Comunitária do Brasil, para que o valor oferido fosse revertido, né, para assistência. E o personagem que era encarnado, e aqui o encarnado vai quase na concepção da palavra, pelo Antônio Fagundes, era simplesmente o diabo, né? E o diabo perguntava para as pessoas, você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária do Brasil? Não? Ah, que bom! Né? Porque era o diabo. Até que chega a pessoa que supostamente comprou, e ele ficava puto da vida, né? E tinha um jogo de palavras ali que era muito engraçado, além, inclusive,
magistral interpretação do Antônio Fagundes. Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Não comprou? E você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Também não comprou? Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou? Pelo amor de Deus! Deus! Mas que diabo! Quem compra estes cartões ganha pontos no céu, pedidos pelo telefone 511-2244. Muito bom, muito bom. E grande interpretação, hein? Grande interpretação. É o diabo perfeito. Ô, Maga, ultimamente, a gente tem um novo tipo de comercial que é um famoso, né, rindo dele mesmo, fazendo uma piada com ele mesmo. Porque, assim, é engraçado, porque, às vezes, as pessoas começam a fazer piada e a celebridade fica meio brava. Mas aí, quando chega o publicitário e fala, não, vamos aproveitar, vamos pagar um cachê aqui, aí eles topam. Tem algum caso assim? Olha, tem vários, mas tem um que é super emblemático, né? Primeiro que nesse comercial tem um personagem que é um garoto propaganda também, assim como o Carlos Moreno foi o garoto propaganda da Bombril, o ator João Cortez foi, durante muito tempo, o garoto propaganda da Vivo, né? Ele era o ruivinho, o ruivo da Vivo. Era jovem, um garoto descolado, etc. Cínico pra cacete, né? Com todo respeito, é claro. E tem um comercial que ele faz com qual personalidade? Com o Rubinho Barrichello, né? E o Rubinho Barrichello tinha aquela coisa, né, de chegar sempre atrasado em segundo lugar, né? Sendo que o primeiro, em geral, ficava por conta do Schumacher, quando os dois estavam na mesma escuderia, né? Grande tempo ali do Michael Schumacher, né? E fazia-se muita piada com o Rubinho, com essa coisa do atraso, de não conseguir chegar em primeiro e tal, até que ele estrelou esse comercial da Vivo junto com o João Cortez. Quer dizer, a piada é com ele. E ele assume, para aceitar fazer o comercial, é óbvio que ele assume esse papel, né? E é muito interessante, a piada é ótima, eu acho que vale a pena ver, porque é uma sátira muito bem bolada. Rubinho, posso tirar foto? Pode, lógico. Pronto. Ué, mas já postou? É rapidinho, né? Vivo tudo, ligação, SMS, internet é 4G. Peraí, você não é o Rui do comercial? Sim, sou eu. Ah, então tirou a foto aqui comigo. Cara, essa minha internet é muito lenta. Pra você dizer que é lento, o negócio tá difícil, tá? Vivo tudo, ligação, SMS e agora é internet 4G, só R$ 6,90 por semana. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. Ah, coitado do Rubinho, lento também não, ué. Mas a piada é ótima, né? Que essa coisa, para você dizer que é lento, que o negócio e a cara que o Ruivo faz é sensacional. Mas não tem uma versão assim de uma atriz que ri dela mesma, assim, só para a gente colocar uma mulher aqui na brincadeira, uma galã, uma atriz? Tem, e é assim, uma atriz super famosa, né? E que todo mundo sabe vamos dizer assim, não diria dificuldade que ela tem de assumir a idade, né? Mas todo mundo sabe que é uma atriz assim, de um temperamento relativamente forte, né? Por notícias que são veiculadas a respeito dela, e de repente ela surge num comercial da campanha das sandálias havaianas, né? Em que existe ali um vendedor de praia, né? Vendendo havaianas, que acerta o número que as mulheres calçam, né? E quando ela passa,
ele fala, na verdade, o número que ela calça. E ela, vamos dizer assim, faz uma piada dizendo como se fosse a idade dela, né? Então, é muito bem bolada e tem um detalhe que eu acho que é fundamental. O tempo que o vendedor dá para dar a continuidade e sair de cena. Não é uma coisa de 1, 2 segundos, mas é uma característica de quem dirigiu o comercial entender de humor. Presta bem atenção, Marcelo. Vamos lá. Chegou o verão! Olha as novas Havaianas! Nossa, eu queria ver essa floridinha no meio. 35. Claro. Que linda! Peraí, como é que você adivinhou? Só de olhar pra pessoa eu já sei quanto é aquela calça. É experiência. Anos vendendo Havaianas. Ah, é? Então qual é meu número? 39. E o meu? 35 também. Olá, meninas, tudo bem? Você é 37, hein? Fofo. Parece, né? Olha as novas Havaianas! Muito bom. Muito bom. Ideia muito boa. Maga, a gente está há poucos dias... Não, você quer falar? Pode falar. Eu te interrompi? Não, é que eu fico pensando ainda no tempo que ele dá, né? Quando ela fala, parece, né? Ele não fala logo em seguida, ele dá aquela respirada como quem diz, não, deixa para lá. Né? Está processando. Está processando. Isso. Igual a internet do Rubinho. Igual a internet do Rubinho, exatamente. Ô, Maga, a gente está a poucos dias do início da Copa do Mundo. Tem algum comercial assim que não precisa falar de Copa do Mundo, mas que pode falar de Copa do Mundo, mas não precisa, você que fica à vontade, mas que tem uma celebridade de futebol, que ia ser legal hoje tratar de futebol aqui no programa, né? Olha, Marcelo, tem, e é um comercial que foi veiculado na época de 2006, foi a Copa da Alemanha, né? E ele tem 3 garotos propaganda, só que 2 não falam, né? E tem um detalhe muito legal, que é uma brincadeira com uma personalidade estrangeiro, né? É um comercial do Guaraná Antártica, em que ele brinca, faz uma sátira à eterna rivalidade Brasil e Argentina, né? Lembrando que na Copa de 2006, o Brasil tinha aquele famoso quarteto fantástico, que acabou não sendo tão fantástico assim, que era o Kaká, o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. E a Argentina tinha apenas e tão somente no banco de reserva, como técnico, Armando Diego Maradona. E esse comercial, ele traz o Ronaldo Fenômeno e o Kaká. Então, é um jogo da seleção. Então, eles estão cantando o hino, a câmera vem passando, passa pelo Ronaldo Fenômeno, passa pelo Kaká, e, de repente, está o Diego Maradona com a camisa da seleção cantando o hino brasileiro. E, de repente... eu não vou contar, não. Eu não, por favor. Deixa, porque é muito legal, é uma grande sacada, e o que é importante é isso, ressalta apenas a rivalidade esportiva, né? É aquela brincadeira, é o humor que é ressaltado. Isso que eu acho importante, não tem nada de xenofobia. Vamos lá, vamos conferir que esse é bom mesmo. As marchas clássicas de um operário cobrado retumbante, que o som da liberdade irradia as multidões e de no céu da paz. Caramba, que pesadelo. Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica. Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção. Guaraná Antártica e Seleção Brasileira. Ninguém faz igual. Cara, é genial, né? Quando alguém tem uma ideia dessa e tem dinheiro para pagar. Né? Isso é o melhor. Eu tive uma ideia maravilhosa. Agora só precisa pagar o cachê para o Maradona vestir a camisa da seleção brasileira e cantar o hino, né? Apenas isso. Só isso. Só. A ideia é ótima, só precisa do dinheiro agora.
não era só o Maradona, né? Porque tinha que pagar o direito de imagem do Ronaldo Fenômeno. Mas eles já eram patrocinados, né? Eram 2 jogadores já patrocinados. Bom, isso é verdade. O Maradona não. O Maradona não. Foi ali, ó, à vista. Pá. Mas assim, foi uma sacada sensacional. E vamos dizer assim, a disposição da personalidade de participar. Vamos deixar o fator financeiro de lado, que, óbvio, eu imagino que tenha sido compensador, né? Mas é claro que ele topou pelo brilhantismo da ideia. Opa, né? Com certeza. A ideia foi muito boa. Ele topou por causa do... Ele viu a ideia e falou assim, não quiser, não precisa nem me pagar. Não precisa nem pagar em real. Da seleção brasileira, vou cantar o hino da seleção brasileira, mas não precisa me pagar. Foi muito boa a ideia. Maga, a gente falou já de uma empresa que riu, que brincou com a concorrente. E tem a empresa que ri dela mesma, assim, para fazer um comercial rindo de mim mesmo, do produto, da empresa? Tem sim. E é um comercial... Nossa, eu adorava esse comercial. Era o tempo da TV em preto e branco ainda. O comercial foi rodado em preto e branco, né? E, bom, primeiro, eu sou suspeito para falar desse cara, porque é um dos maiores comediantes que a gente já teve. Cara de um cinismo a toda prova, né? O grande ator Rogério Cardoso, um dos personagens que ele fez, que talvez um dos mais marcantes foi o Rolando Lero, né? E depois a segunda versão do Epitáfio, o marido da Santinha. Mas nesse comercial ele é o Rogério Cardoso. E era um comercial que falava do lançamento da Variant, que era uma perua produzida pela Volkswagen, né? E ele tem uma jogada que é mostrar que tanto na frente como atrás cabiam malas. E aí tem a grande pergunta que ele faz, né? Olhando para o telespectador. E agora você diria, onde está o motor? E a reação dele, que é a própria resposta, e é a brincadeira que a Volks faz com ela própria, eu acho que é a grande piada desse comercial. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa-Malas. Que maravilhoso, muito bom. E onde fica o motor? Que mal lhe pergunte. Onde está o motor? Temos que achar uma Variant para poder responder. Onde fica o motor? Se alguém souber onde fica o motor, onde fica o motor? E mais uma vez, Marcelo, você vê que tem uma paradinha, né? Quando ele fala, então eu respondo. 1, 2, 3. Onde está o motor? Onde está o motor? Né? Bom. Isso no humor é imprescindível. Ô Maga, a gente está aqui, né, para quem está acompanhando na quinta-noite, 8h30 da noite, então a gente já pode, 8h30 da noite, todas as crianças já estão dormindo. Tem algum, assim, com um apelo sexual? Você brincou na semana passada com aquele do vídeo pornô do E o Vento Levou, que foi muito engraçado.
tem alguma coisa nessa linha, assim, um apelinho sexual. Não é apelando sexual, um apelinho sexual. Que não é um apelo, é um apelo, né? É. Bom, tem um monte. Dá para fazer um programa, um podcast só de comercial desse tipo. Mas vamos trazer um comercial que os dois caras que protagonizaram faziam parte, e fazem ainda, de um grupo que, por si só, já era um apelo, né? Porque era o pessoal do Caceta e Planeta. Então, só de você imaginar os dois juntos no mesmo comercial, né? Mas era um comercial também da Volks, só que era sobre as concessionárias da Volks, e o comercial é protagonizado pelo Hubert, que é o repórter, e o Cláudio Manuel, que faz o papel de Pinóquio. Então, o Hubert entrevista o Pinóquio, que já está com o nariz grande, perguntando se tudo aquilo que se fala das concessionárias Volks é verdade. E o nariz não cresce. Mas aí tem uma moça que está olhando ali um carro e tem um decote generoso, e o Cláudio Manuel, o Pinóquio, olha, e aí acontece alguma coisa, obviamente que o nariz cresce, numa clara indicação, mas não fica só nessa coisa visual, tem ainda uma brincadeira verbal entre os dois. A Volkswagen não engana você. Para provar, nós trouxemos aqui o Pinóquio. É verdade que os carros que aparecem no comercial tem no concessionário? É verdade! Com as mesmas condições opcionais, igualzinho! Viu só? Aproveite nos concessionários Volkswagen. Que isso, Pinóquio? É silicone, ué! Novo Gol Special geração 3, 4 portas por R$ 17.460 e taxa de 0,90. Promoção do Caceta. Preço... É sensacional, né? Ô, Maga, você mostrou o pessoal do Caceta e Planeta, e eu comentei aqui no programa da Copa do Mundo, que está chegando, e é engraçado, né? Mas sempre que está chegando a Copa do Mundo, perto, eu lembro muito da morte do Bussunda, que foi justamente na véspera da Copa da Alemanha. Ele foi para a Alemanha para cobrir a Copa pelo Caceta e Planeta, estava jogando futebol ali com o pessoal, né? Um jogo de futebol, passou mal ali e faleceu na Alemanha, em 2006. Então sempre vem a cabeça. E ele era um cara que fazia muito comercial, não era? Fazia, Marcelo, fazia. E tem um comercial com o Bussunda, que foi ao ar em 2006, né? Porque ele faleceu durante a Copa. Ele faleceu no dia do jogo Brasil e Austrália. Foi no segundo jogo do Brasil na fase de grupos, né? E foi um choque, porque o jogo, acho que foi na hora do almoço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a notícia foi dada logo de manhã. Foi terrível. E o Bussunda, ele era assim, aquele cara... Cláudio Besserman Viana, né? Ele não precisava fazer nada, o olhar dele, qualquer movimento dele já era muito engraçado, né? E ele fez vários comerciais e ele participou de uma campanha da cerveja Antártica que era Me Vê Uma Boa. E tem um comercial em que, vamos dizer assim, ele começa encarnando o herói e logo depois ele vira vilão. E é um comercial que ele faz junto com a Juliana Paz, né? Que já era também muito famosa na época. Ela iria ficar mais famosa ainda depois, mas ela já era famosa, muito famosa, já tinha pousado para revista, tal, etc. Então, Bussunda e Juliana Paz, no mesmo comercial, vale muito a pena ver.
Oi, você me dá uma boa, por favor? Olha a boa. Calma, Juliana. Assim sua saia pode rasgar. Ai, vestida que fofo. Assim ela vai rasgar com certeza. Boa, só se for Antártica. Aprecie com moderação. E a cara dele é sensacional, né? Não precisava fazer força para tirar graça. E sabe o que me lembrou, Maga, o personagem? O amigo da onça. Né? Ele encarnou o amigo da onça. É igualzinho o que era o texto, né? Que era justamente o que fazia. Mas então, se for um pouco mais longe. Muito legal. Ô, Maga, para terminar o programa, eu fui pedindo coisas para você e eu não gosto de ser tão malvado assim. Então eu vou deixar o último como tema livre. Você escolhe o que você quiser. Não vou pedir nada agora. É por tua conta. Olha, Marcelo, eu queria muito fazer uma homenagem, assim como nós fizemos no começo, utilizando um comercial. E aí eu acabei encontrando um comercial feito pelo Rolando Boldrin, um comercial que ele fez para o fertilizante Copas. E é um comercial de muito bom humor, porque ele é muito a cara do bom humor e do folclore que o Rolando Boldrin trazia sempre com ele, né? E, da mesma forma, o folclore que é também cantado, né, pela Gal Costa, e os personagens interpretados pelo Roberto Guilherme também eram folclóricos, como, por exemplo, o Sargento Pincel, né? Então, através desse comercial, prestando aqui uma singela homenagem a esses três artistas, o Boldrin, que ele começa brincando, ele canta "A galinha do vizinho bota ovo amarelinho", mas trocando a ordem das sílabas. No início você não entende, ele canta uma coisa, parece que é outra língua, né? E aí ele explica que, inclusive, era um cara que ele conhecia, que ganhava vida falando, trocando, ou cantando de trás para frente, como ele fala. E aí a assinatura do comercial é "Tenha fé na tecnologia". E ele encerra o comercial fazendo a brincadeira com a alteração de sílabas. E tem mais uma coisinha que ele coloca, é muito simpático, é muito a característica do grande Rolando Boldrin. Então vamos ver, homenagem a Rolando Boldrin aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Anhalinga do nhozinho de taborro, nhorelima. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Esse é um jeito de cantar de trás pra frente de um compadre meu, o Arizinho. Ganha dinheiro com isso, vive inventando moda. Agora, se tem uma coisa que você não pode inventar moda, é na agricultura. Aí ele tem que fazer parceria, você sabe com o quê? Com a tecnologia, ó. Tenha fé na tecnologia. Fertilizantes Copas. Tem fé na Gialonotec, ou vice-versa. Que legal. Ou vice-versa. Você consegue falar o que ele falou, Marcelo? Não vou nem tentar. Eu não consigo falar a letra do P, imagina isso. Falar de trás para frente. Anhalinga, nhon visido, tabaovo, nhorelima. Não consigo. Eu não tenho essa capacidade. E no final ele fala algo assim: Inhatefé na Gianoletec, que tenha fé na tecnologia, e ainda ele brinca, né? Ou vice-versa. Muito bom. Bem a cara do Rolando Boldrin. Que homenagem bacana. Então, mais um pouquinho de humor nos comerciais, hoje aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Agora, Mago, eu estava olhando o calendário, o nosso próximo programa é no dia da estreia do Brasil na Copa. Vai ter programa? A gente vai estar acabado de comemorar. Vai fazer ou vamos pular? Não, aqui não se pula nada, né?
A gente pode, imaginando que saia gol, a gente pode até pular. Já né? tá rouco, né? Imaginando que a gente tome gol, a gente pode até pular de raiva, né? Mas pular o podcast, a gente não vai pular, não. Sabe que tem gente da equipe que está com medo de vir trabalhar embriagado, sabia disso? Verdade. Falou assim, eu não sei, posso estar embriagado. Aí você vai ver os vídeos entrando tudo errado, as fotos trocadas. Tem certeza que você quer fazer? Pensa bem, hein? Não, vamos fazer. Se a gente convida a todos os nossos amigos e todas as nossas amigas que nos acompanham em todos os podcasts, todas as quintas-feiras, às 20 horas, o jogo é às 16, às 20, né? Acho que até já passou a suposta rouquidão. Então dá para estar aqui, sim. O pior são aquelas mesas redondas que duram 6 horas depois, né? O jogo dura 1h30, mas a mesa redonda vai embora. 6 horas de mesa redonda. Vai até o próximo jogo. Emenda. Então vai ter, gente. Quinta que vem, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, finalmente. Nós vamos estar aqui às 8 da noite. A gente talvez esteja um pouco rouco, né? Talvez entre os vídeos errados. A gente tem que fazer aquele... Como é o bafômetro da equipe para ver quem vai trabalhar ou não. Se fizer bafômetro, eu acho que o programa... Aí sim que o podcast não vai ao ar. Os apresentadores mesmo não vão passar, né? Mas, olha, Marcelo, aproveitando que o programa vai acontecer, o podcast vai acontecer no dia da estreia do Brasil, eu acho que a gente pode falar de Copa do Mundo, relembrando não necessariamente jogos, né? Mas aquelas vozes da televisão brasileira que permearam a Copa do Mundo a partir de 62, né? Porque 62, eu acho que está aqui do pessoal da técnica. Você e eu sou o único que assistiu aos tapes na época. Eu tinha 9 anos. E, apesar de ter sido no Chile, esperávamos 2 dias para ver o tape, né? Mas a partir de 62 é que nós passamos realmente a ver a Copa do Mundo, porque você tinha que esperar chegar filme antigamente, né, tal, etc. Então, relembrando de algumas vozes que foram marcantes em Copa do Mundo, vozes brasileiras, eu acho que seria legal, né? Feito. Vai estar no clima. A gente fala das grandes vozes da televisão brasileira em Copa do Mundo e nós estaremos sem vozes, os dois aqui. E espero de gritar muitos gols do Brasil, de xingar muito, né? Torcer pra caramba. A Copa do Mundo é sempre uma emoção diferente. Então vamos tratar desse assunto quinta que vem. Então, gente, todos convocados. Nestor, não esquece de trazer a garrafa de café, tá? E beba com moderação. Todo mundo, hein? Bebam com moderação. Mesmo café, beba com moderação. É isso. Sábado que vem, sábado agora, né? Tem um Olá Curiosos todo especial, diretamente de Portugal. Não percam, né? E depois a gente está de volta na quinta-feira com o Quem Te Viu, Quem TV, falando de Copa do Mundo. Maga, abração. Então vamos lá, hein? Preparem-se todos. Copa do Mundo está chegando aí. Tchau, Maga. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Boa viagem, Marcelo. Obrigado.